Bom dia, bom dia, bom dia. Fala comigo, minha rapaziada. Uma ótima quinta-feira para todos. Mais um videozinho aqui no volante, né? Foco aqui na pista. Não tem como ficar olhando muito para vocês. Tô ouvindo um somzinho, ó. Uma JB FM, melhor rádio. Hoje eu quero desabafar. Vou começar a fazer esses vídeos aqui agora. Vídeos aleatórios. Comigo não tem um roteiro não. Vamos falar hoje um pouco sobre paternidade. Paternidade. O quanto que é difícil ser pai e ao mesmo tempo é muito gostoso. Muito gostoso ser pai. Desde quando eu fui pai, eu não sei o que é dormir de 6 a 7 horas numa noite. Meu filho já fez 2 anos, muitos aí conhecem, Valentim. Mas é muito gratificante. É muito gostoso ser pai do Valentim. E a minha rapaziada, o que eu quero falar é que o trabalho que dá. Vamos falar sobre o trabalho, porque as coisas boas, pra mim, o que é mais gratificante, conforme eu falei aqui, só de ser pai dele, pra mim já vale mais do que tudo, né? Mas dá trabalho, dá, gente. Dá muito trabalho. Meu Deus do céu. E o Valentim, ele tá passando por uma fase que ele não tá sabendo lidar com as frustrações dele, né? Então eu e a mãe dele, minha esposa, Nantiele, muitos aqui conhecem, a gente tá tendo muito trabalho pra conseguir treinar essa parte dele, né? O Valentim, quando ele não consegue fazer alguma coisa, ele fica muito irritado e tá jogando as coisas. Então a gente tá sofrendo bastante nessa fase que ele tá passando agora, porque é um treino diário, né? A gente fala, mas ele continua jogando, aí quebra brinquedo. A gente fala pra ele que, Valentim, você vai perder o seu brinquedo, vai quebrar, você não vai ter pra brincar. Mas é criança, né, gente? Tem adulto que ainda não sabe lidar com as frustrações. Imagine uma criança de 2 anos. Mas eu não quero tratar ele como adulto, mas eu preciso treinar ele como um pai. Preciso mostrar pra ele que ele vai ter muitas frustrações ainda na vida. E que com as frustrações a gente não deve lidar assim. A gente tem que saber lidar com as frustrações pra conseguir vencer, né? E pegando já esse gancho, é por isso que eu sempre falo pra quem é pai, e eu vou seguir o mesmo caminho, a importância de colocar o filho pra praticar algum esporte. O esporte, ele ensina muito quanto a isso, né? A pessoa lidar com as... Olha o doido atravessando a rua. As pessoas lidar com as frustrações, né? Porque o esporte é isso, você vence, no outro dia você perde. E com essas vitórias e derrotas do esporte, acho que não só a criança, mas como vai virando adolescente e na fase adulta, você aprende, né? Você, querendo ou não, você aprende a lidar com as frustrações. Porque quando você perder, você não pode bater no adversário, né? E querendo ou não, o Valentim, ele vai aprender que quem está ali do outro lado é um adversário, não é um inimigo, né? É um oponente que assim que acaba o futebol, se ele estiver jogando, assim que acabar o jogo, vai estar tudo bem. Quem vai do outro lado é um amiguinho, não é um inimigo, né? Foi apenas adversário durante o período ali do jogo. E é isso, galera. Tô desabafando aqui, eu tô saindo falando mesmo o que eu quero falar. Não faço roteiro. Tem quem gosta, tem quem não gosta. Não tô ligando pra isso. Vou continuar fazendo esses vídeos, tá? É no volante falando. No volante com o Wagner. Olha o nome. Vai ser o nome aqui desses vídeos. E é isso, tô a caminho do trabalho. Sou muito feliz de ser pai do Valentim. Sou muito feliz pela família que eu tenho. A minha esposa também é muito feliz de ser mãe do Valentim. Deus escolheu tanto a mim quanto a ela para ser pais dele. Foi tudo feito da melhor forma possível. Como sempre Deus faz, né? Ele coloca pessoas na nossa vida, pessoas para somar. E o Valentim foi um anjo que caiu na nossa vida. Amo ser pai dele mesmo. Ele é muito engraçado, uma criança muito inteligente, muito esperta. Tá naquela fase de fazer bagunça.
cansa. Eita, caiu aqui, nem vi. O suporte aqui não tá legal não. Cansa, tá? Brincar. Tem hora que a gente não quer mais brincar, mas faz parte. A criança tem muita energia. E eu tento queimar ao máximo aquela energia dele ali pra... Vai dormir, Valentim. Chega a hora de dormir, coloca ele pra dormir. Mas é isso, galera. Ser pai é desafiador e ao mesmo tempo muito gostoso. Muito gostoso mesmo. E assim que eu fui pai do Valentim, eu pude aprender a assumir mais responsabilidade, né? Porque tem uma criança ali que depende da gente. Então, se em algum momento eu levei a vida na brincadeira, depois que você vira pai, eu acho que não tem uma prova melhor do que essa, né? Se você vira pai, pra você saber que tem uma criança que depende de você. Meu Deus do céu. Barra da Tijuca é uma loucura, gente. Questão de trânsito. Só interrompendo aqui, você tem que estar muito atento. Eu faço esses vídeos aqui, mas tem que estar muito atento, que é muita gente sem paciência. São muitos carros potentes, então a pessoa fica meio que sem paciência pra esperar atrás do carro de uma outra pessoa. Mas é isso, galera. Desafio é grande, ser pai. Recomendo a todos terem um filho. Eu e minha esposa, no momento, não pretendemos ter outro, porque, conforme eu falei, é uma responsabilidade grande, tá? Não é simplesmente você ter um filho e... É todo um planejamento, né? Financeiro, né? Emocional. Mas eu recomendo a todos que quem puder e quiser ter um filho, porque é a escolha de cada um. Vale muito a pena. Fico já pensando no Valentim grande, como que vai ser. Eu não quero que ele seja do meu jeito. Me perguntam, você quer que o Valentim jogue futebol igual você jogou? Com certeza. Mas se ele não quiser, eu não sou aquele pai que vou ficar forçando. Não é obrigação dele. E quanto ao esporte, eu quero que ele pratique para criar uma disciplina nele. Não que ele tenha que seguir a carreira esportiva, tá? Eu quero porque molda, querendo ou não, ajuda a moldar o caráter de uma pessoa. O esporte ajuda. Então eu quero que, para criar uma disciplina ali, eu quero que ele pratique algum esporte, luta, ou futebol, ou basquete, vôlei. Tiver que ser, mas ele vai ter que ter o esporte ali na vida dele, tá? Se ele seguir, vai ser bom. Se não seguir, tá tudo bem, tá? E é isso, galera. Deixa eu ver, 8 minutos de vídeo. Acho que eu nunca fiz um vídeo tão longo. Já tô quase chegando aqui no trabalho. Vou procurar fazer mais vídeos desses com vocês, tá? Não tenho o costume de fazer, então não vai ter pauta. Pelo menos a pauta tem que ter, né? Pode não ter roteiro, mas tem que ter uma pauta. E ali eu vou seguindo o vídeo, tá, galera? É isso. Recomendo. Paternidade cansa, mas é maravilhoso, tá? Quem não quiser ter um filho também, eu pensei nisso nós pensamos nisso antes da Nantiela engravidar. Nós estávamos numa fase da vida que a gente estava planejando viajar, fazer diversas outras coisas, só eu e ela, né? Porque quando é só duas pessoas, quando é só um casal, fica muito mais fácil você arriscar algumas coisas. Mas depois que, se tem um filho, né? Se tem uma criança, fica muito mais difícil, né? A coisa fica muito mais séria, você tem que tomar cuidado com as decisões que você vai tomar. Tem que interromper mais uma vez, galera. O carro da minha vida tá aqui na minha frente. Uma Land Rover Defender tá aqui do meu lado, ó. Vim pra Barra da Tijuca é bom por isso, cara. Você fica vendo os carros, ó, Mercedes do lado de cá, Land Rover do lado de cá. É isso, galera, é isso. Só tomar cuidado pra não bater num carro desse, que só é Jesus. Mas é muito bom, galera. Você tá num ambiente... Já tô mudando de assunto. Você tá num ambiente do qual você deseja viver. Você tá imerso aqui. Eu tô imerso, porque eu trabalho aqui na Barra, então é o ambiente que eu quero estar. É muito bom, galera, muito bom. E é isso, galera. Conforme eu tava falando, a gente tava planejando fazer diversas viagens. A gente já tava viajando, assim, pelo menos uma vez no ano, né? Fomos à Bahia, fomos ao Beto Carreiro. E no Beto Carreiro, inclusive, ela já tava grávida e não sabia.
E a gente já ia começar a planejar outras viagens, né? Porque o irmão dela gosta muito de viajar e ele sempre chamava a gente. E sempre que possível a gente ia. Tava sendo bem legal, mas aí nós sentamos para conversar, ela me perguntou sobre, eu topei. Não é um desafio, porque foi tudo acordado assim. Pra mim foi bem tranquilo na decisão. Quando ela me perguntou se eu toparia, vamos ter um filho, eu falei que sim. E até que um belo dia, já após o Beto Carreiro, né? Até que um belo dia eu fazendo exercício onde eu morava antes, não é onde eu moro mais agora, fazendo exercício no terraço. Após o exercício, Dona Nancelli me vem com a surpresa: o testezinho de gravidez. Eu falei, sério? Ela é. Eu falei, tá bom. Fiquei feliz. Minha felicidade nem é aquela de ficar pulando igual um doido. Cada um tem uma forma de reagir. Minha reação foi bem tranquila. Ela até achou engraçado. Ela me deu uma caixinha, junto com a caixinha tinha o teste lá de positivo. E daquele teste ali já veio o Valentim, o amor da nossa vida, que só veio para somar e unir cada vez mais a nossa família. Eu tô passando aqui agora, vou passar aqui agora pela árvore de Natal do shopping, barra shopping, né? Tenho que trazer ele aqui. Ano passado nós viemos, era final de semana, impossível conhecer essa árvore aqui final de semana, tem que ser meio de semana. Mas a gente vai tentar esse ano, se Deus quiser. E eu vou emendando, galera, vou emendando. Legal que lá onde eu moro agora, eu moro no Engenho de Dentro. Onde eu moro passa o caminhão da Coca-Cola. Ano passado ele teve o privilégio de ver com a minha esposa. Eu não estava em casa, estava trabalhando. Ano passado o caminhão passou lá, eles conseguiram ver. Esse ano vai passar de novo. Mas eu acho que vai passar lá no centro do Meia. Minha esposa que sabe. Vai levar ele de novo. Se eu estiver em casa eu vou junto. Sempre que possível eu estou acompanhando tudo que eles fazem, eu estou acompanhando se possível, apenas só se o trabalho eu não deixar, né, os compromissos, se a data bater com dia de trabalho ou algum outro compromisso, infelizmente eu não vou conseguir ir, mas eu faço o possível para estar presente em tudo, festinha de escola, tudo que tem na escola, os recados que as professoras deixam lá na agenda lá dele, da escola, eu procuro sempre estar lendo para saber como ele está se desenvolvendo na escola. E é isso, galera. É acompanhar ali a evolução do meu neném. Eu estou muito feliz com a evolução que ele está tendo. É uma criança muito esperta, ele pega as coisas muito rápido. E é isso. Ser pai é isso, galera. Ser pai é isso. É você treinar o seu filho todos os dias. Querendo ou não, é um treinamento, né? Eu falo, por que é o treinamento? Porque daqui a pouco ele vai criar asas e vai voar com as asas dele. Não vai ter mais papai para ficar do lado. Entendeu? Não vai ter mais um papai, não. Claro que eu vou estar ali para o que ele precisar. Sempre vai ser meu filho. Até porque, por enquanto, vai ser o único. Então, eu sempre vou ser pai e amigo dele. Pelo que ele precisar. Mas ele vai ter que assumir a responsabilidade dele. Criou asa, tem que voar, né? Ficar debaixo das asas do papai, né? Deixa eu ver aqui que chegou um calendário aqui. E é isso, rapaziada. O vídeo já tá grandão. Se tiver a oportunidade de estar comigo aqui, já tem 14 minutos de vídeo. Tá eu aqui 14 minutos falando. Ó, um outro carrão aqui do lado que eu não sei nem qual é. É isso, galera. É isso. Ser pai é isso. Ser mãe dá mais trabalho ainda. Eu falei muito aqui, mas como pai mesmo, né? Porque mãe não tem nem como mensurar assim, não tem nem como igualar o que a mãe faz. Porque o Valentim é muito agarrado com a mãe. Brinco muito com ele, ele me chama, ele pergunta por mim, mas é 90% agarrado na mãe.
tem nem como. O cansaço pra ela é dobrado. Então, é isso, galera. Eu tive uma sorte do meu filho gostar do Flamengo, meu time, coração. E sábado tem Mengão. Desculpa tocar nesse assunto. Sei que vai ter vascaíno, tricolor, botafoguense vendo esse vídeo. Atleticano também, que eu tenho amigo atleticano. Tenho amigo corintiano. Tenho amigo palmeirense. Tenho amigo quase no Brasil todo. Sou uma pessoa que o futebol me proporcionou isso. Pra quem não sabe, joguei bola dos 7 aos 21 anos. Aí logo em seguida vim trabalhar. Eu trabalho até hoje. Já tenho 14 anos trabalhando. Contando agora um pouco da minha vida. Aí eu vou emendando. Passei do Barra Shopping agora. Tô na Avenida das Américas. Senti o trabalho. Inclusive eu passo aqui num prédio aqui. O suporte aqui tá caindo. O balanço aqui aí não tá muito firme não. Vou passar aqui num prédio comercial onde a obstetra aqui cuidou da minha esposa durante toda a gestação. Doutora Karine. Se um dia você ver esse vídeo aí, doutora Karine, um beijo pra você. Muito obrigado por tudo. Pra você e toda a equipe que participou lá do parto da minha esposa. Tá? Muito obrigado mesmo. Sou um doido aqui buzinando aqui. As pessoas sem paciência. Nasceu de 5 meses, eu acho. Ainda bem que não é comigo. Se for comigo, eu olho sério pra ele. E é isso, rapaziada. Não tem muito mais o que falar. Falei bastante. Deu pra conversar com vocês aí quase 20 minutos de vídeo. E é isso. Vou encerrar por aqui. Uma ótima quinta-feira para todos. Que Deus abençoe vocês e a família de vocês. Tá? Vamos pra cima. Vamos pra cima. Em busca dos objetivos, galera. Sempre. Valeu? Tamo junto. Forte abraço.